Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. E em 2012, pintou uma chance muito legal, porque o Theo José ia deixar as narrações da Jovem Pan de Fórmula 1. Que a gente teve uma imitação aqui no ambiente. Rolou uma empolgação ali no backstage. Dudu. E aí, o Theo José ia deixar as narrações da Fórmula 1 na Jovem Pan para ir definitivamente para a Band. O Felipe Motta, que era o repórter da Jovem Pan na Fórmula 1, passou a ser o narrador. Uhum. E aí, ele era o narrador, o Christian Fittipaldi era o comentarista ao lado do Karsug, do Cláudio Karsug. E faltava uma pessoa de microfone ali no Brasil, porque o Motta ficava no exterior. Então, de repente, caiu, sei lá, a linha, a conexão. Uhum. Você vai deixar o Christian e o Karsug narrando a prova? Tem a menor condição, né? Aí... Ai, caceta! Sensacional, velho. Sensacional. Aí eu fui chamado para ser o cara aqui no Brasil, um segundo comentarista. Então que segurava mais. Era o Karsug, Christian e eu. E, inclusive caiu, no GP da Malásia caiu a linha do Motta e eu tive que narrar lá, sei lá, umas 3, 4 voltas. Uhum. Então, fui convidado para fazer a PAN, então foi um ano mágico, assim, cara, que eu me vi, de repente, na rádio que eu sempre sonhei em trabalhar, na rádio que me despertou a vontade de ser jornalista e apresentando o programa em que eu ganhei o boné, que foi o Fórmula Jovem Pan. Que então, loucura. cara, quando você vê... Bem-vindo ao Fórmula Jovem Pan. Nossa, isso aí foi de arrepiar. Assim, sabe? Na primeira vez que eu estava fazendo ali. Então, foi a realização de um sonho. Assim, aquela hora que você para e você pensa, poxa, para as pessoas pode não significar muito, mas para mim, a hora que eu cheguei ali, falei, é isso. Assim, aqui deu. O que vier é lucro. Eu cheguei onde eu queria. O meu objetivo traçado era esse. Abrir o microfone, apresentar o Fórmula Jovem Pan e transmitir a temporada de Fórmula 1 com a Jovem Pan, para mim foi o ápice, assim. E aí, claro, depois tive oportunidades muito legais e estou tendo até hoje, continuo realizando sonhos, mas o que eu quero dizer é que ali eu me realizei grandemente e viriam coisas mais legais ainda, como você mencionou, a possibilidade de fazer a Copa do Mundo. Porque aí você ficou na PAN, né? Eu fiquei na PAN e em 2014 também teve uma reformulação. O Bruno Vicari foi para a ESPN, definitivamente. Ele fazia, junto com o Jovem Pan, ele fazia SBT também, é isso? Ele fazia SBT também. O Oliveira Andrade foi chamado definitivamente para a Band, porque o Luciano do Vale tinha morrido naquele mês. Então, algumas vagas se abriram no jornalismo esportivo e o Vanderlei Nogueira, que é o chefe de esportes da PAN, sugeriu meu nome para o Marcelo de Carvalho, irmão do Tutinha, que era o gerente do AM, e falou, a gente tem um cara aí que pode vir para o esporte. Ele é um cara que está na Fórmula 1, você conhece, é o Thiago, mas ele domina esporte como um todo e vai se dedicar para fazer legal o negócio. E foi o que aconteceu. Então eles me chamaram, eu fui fazer o futebol, enfim, outros esportes. Fiz uma série olímpica de esportes desconhecidos, hóquei na grama, fiz muita coisa legal. Que animal. E você fez morning show também, né? Fiz morning show também, o bloco de esportes. Então isso aí, poxa, foi demais, cara. E a Jovem Pan é um canhão, né, cara? Uhum. Todo dia eu recebia mensagem de gente ouvindo, comentando, gostei do que você falou, viajou, enfim, tinha muita coisa legal. No Twitter? Não, já tinha WhatsApp? Ou era texto? Já, com já certeza. Então tá. Então, assim, recebia muitas mensagens dessas e isso foi há 3 meses da Copa do Mundo no Brasil. E como, por incrível que pareça, cara, e aqui não é nenhuma crítica aos caras mais velhos da rádio, mas poucos deles se dedicam a conhecer línguas, né? Uhum. Então, assim, eu tive uma oportunidade que estava chegando a Copa do Mundo do Brasil, eles deslocaram os profissionais que tinham mais facilidade com idiomas e eu, por falar inglês, estava nessa lista.
Então, de repente, em 3 meses de jornalismo esportivo, né, sem contar o período de Fórmula 1 lá, eu estava escalado para fazer a Copa do Mundo no Brasil. Então, assim, e eu, cara, sempre fui um cara que... gerou um ciúme, é isso? Em alguém ali? Gerou ciúme em alguém mais antigo lá? Isso resultou na minha saída. Mas antes, vamos lá. Mas por quê? Mas deixa sonhar primeiro. Aí, o que aconteceu? Fui fazer os jogos, vi Messi jogar ao vivo, caramba. E cobrir uma Copa do Mundo, ter aquilo guardado lá, credencial, é um negócio que, assim, é surreal. E que eu nunca imaginei, porque o meu caminho estava assim. De repente ele fez isso. Sim. E assim, a exposição que eu tive com o futebol é impossível de se ter com outro esporte, sabe? Assim, se você for bom aqui, X, no futebol você seria 3X. Então, assim, é um negócio surreal. Tipo, se o Reginaldo Leme fosse um cara de futebol, ele seria gigante, mas assim, de uma monstro. proporção, um Galvão Bueno. O futebol, ele é um esporte de massa, né? Exatamente. Ele é um esporte de massa. É uma coisa mexe com paixão. Claro que a Fórmula 1 também, mas você está falando de um negócio que, sei lá, se a Fórmula 1, como o Ibope mostra, atinge 14 milhões de brasileiros, que são super apaixonados por Fórmula 1, o futebol deve ter 80, 100, sabe? Não, tem até um amigo nosso que ele tem um podcast sobre futebol, e quando ele conversou comigo. Ele falou, tô começando, né, o Dude. Eu tô começando a fazer e tal. Eu falei, cara, futebol é outro... Tem muito mais gente falando. Mas é outro universo, né? A abrangência que tem o futebol, principalmente no nosso país, não tem comparação. Né? Sim. Sem comparação. E aí, teve algum jogo em especial que você falou, cara, isso aqui pra mim é... Argentina e Holanda, semifinal. Disputada nos pênaltis, que a Argentina passou para ir para a final no Maracanã, foi sensacional, né? O jogo foi 0-0, né? Foi ruim, mas a emoção, o fato de tensão e o fato de ser decidido nos pênaltis, uma vaga de final de Copa Messi do no Mundo, campo. Isso aí foi demais, foi fora de série, assim. E onde foi? Foi aqui no Itaquerão, Arena Neoquímica. Eu não gosto que os caras não falam o nome. O nome é Arena, né? Agora as pessoas estão falando. Allianz Parque. Agora tá tudo bem. O do Morumbi, o de São Paulo é Estádio Cícero Pompeu de Toledo. Meio grande, né? Mas enfim. Mas tudo bem. Cara, e aí na Jovem Pan, você fez a Copa do Mundo, e aí você saiu quanto tempo depois? Eu continuei por mais alguns meses e me deu uma depressão pós-Copa, assim, cara, que foi braba. Porque assim, eu entrei e já... Copa do Mundo, tudo era muito legal, você tava lá vivendo o evento. E quando voltou, comecei a voltar pro estúdio, né? Voltar das férias. Estúdio, voltar das férias. Transmitia no estúdio, saía 1h. E aí eu lembro que eu tava comentando um São Paulo e Bahia. Meu Deus. E aí, assim, o São Paulo tava jogando nada. E aí eu falei... Você é São Paulino, né? Na verdade, eu não tenho time, assim. E aí eu falei... Saiu de comentar o Messi. E aí eu olhava aquele jogo e falava assim, o jogo do Messi foi ruim também. Aí eu virei e fiz um comentário do tipo, os caras tiveram um mês para trabalhar e apresenta esse futebol aí, meu Deus do céu. Aí o cara começou a defender o preparador técnico, físico do São Paulo, o outro comentarista. Aí eu falei, meu Deus, não é possível que você tá falando. Eu comecei a perder mais isso. Eu falei, não é possível que o cara tá achando isso bom. E aí, enfim, rolou essa depressão pós-Copa, mas ao mesmo tempo eu tava tendo chances muito legais. E tava bastante satisfeito com o que estava acontecendo em termos de exposição. Teve um dia que eu cheguei e tava lá o meu nome na escala. A escala era narração. Nilson era Corinthians e Palmeiras. Maior jogo do rádio de São Paulo. Derby. Narração. Nilson César. Reportagem. Luiz Carlos Quartarolo e Vanderlei Nogueira. 2 dos maiores repórteres da história do rádio. Comentários. Flávio Prado e Thiago Mendonça. Caceta! Eu falei, encontre o elemento estranho aí, né? E nesse caso era Thiago Mendonça. Caramba, cara. E falei, meu Deus do céu. E foi um jogo assim que eu fiquei extasiado de poder fazer e vi que os caras estavam me depositando cada vez mais confiança, sabe?
E sou muito grato a eles até hoje por isso. E acabei saindo no final de outubro daquele mesmo ano, por uma série de razões, mas a que mais me chamou a atenção foi a seguinte: eu estava trabalhando igual um louco, porque eu ia até 1 da manhã com os jogos, e na manhã seguinte, às 8, eu estava lá para entrar no Morning Show, que começava às 10. Então era uma sequência muito doida, assim. Você tava num ritmo... Num ritmo muito louco, comendo mal e ganhando mal. Isso aí tudo bem, porque depois você pode negociar, né? Ainda mais quando na fase que eu estava, dava para negociar. Mas tudo isso pesa. A minha esposa estava grávida, ela engravidou em junho, aí durante a Copa do Mundo. E aí eu tava ocupado nessa época. Caralho, você teve tempo disso Copa do também? Mundo rendeu, hein, meu? Rapaz, brincadeira. Pelo amor de Deus. Mas então... Brincadeira não, é verdade. É verdade. Mas aí, então, aí toda essa questão começou a pesar e eu não tinha tempo. A minha esposa estava querendo ir viajar para fazer enxoval. Eu falei, não dá para viajar. Não sei quando, na vida, eu vou ter férias. Porque acabou, tem São Silvestre 31 de dezembro. Mas então eu não ele sei o foi. que os caras iam me escalar mais. Mas ele foi. Então, aí o que aconteceu? Chegou um dia lá que eu comecei a ver que as coisas não estavam para mim, assim, sabe? Comecei a ter umas discussões com algumas pessoas que não iam muito com a minha cara, enfim, podem ter se sensibilizado com esse fato de eu ter ido para a Copa do Mundo com 3 meses na equipe, tirando 1 ano e pouco que eu tinha feito de Fórmula 1 lá. E começou a sumir material meu que eu tinha preparado para ir pro ar. E aí os caras falaram, pô, você não mandou? Aí eu falei, não tá legal. Aí eu me demiti, pedi para sair. E me arrependi muito. Me arrependi muito também, porque tudo você consegue... contornar, né? Eu acho que eu poderia ter contornado a situação. Eu fiquei sem cabeça e falei, chega. E na verdade é uma soma de fatores, né? Você tá indo dormir tarde, acordando cedo, indo para lá, ganhando mal, gente te enchendo o saco. Você fala, velho, eu tô num puto esforço aqui, dando murro em ponta de faca, né? Literalmente. E assim, o que eu fui para um lado um pouco pessoal, do tipo, você acha mesmo que eu preciso disso? Você acha mesmo que eu vou passar por cima de alguém? Sabe, eu não preciso, não precisava dar essa amostra para quem não gosta de mim, de que não, eu sou foda, eu vou embora. Tipo, não, você se fudeu indo embora, entendeu? Então não precisava disso. Conseguiu o objetivo que não precisava disso. Mission accomplished. Não sei quem era você, mas você conseguiu. Então Cusão. assim, não, já, falamos junto, os dois juntos, cuzão. Então não precisava disso e acabou que eu tinha uma coisa muito engatilhada, cara. Que também você vê como a maturidade vem e a gente para pensar melhor. Eu tinha uma vaga engatilhada no Sport TV, no Linha de Chegada, como produtor e apresentador eventual. E fiz uma reunião com o Carlos Cereto lá na TV, acho que no final de setembro. E ele falou, mas você está empregado? Eu falei, tô na PAN. Aí ele falou, então fica tranquilo. Faça o seu trabalho e a gente volta a se falar para a temporada que vem, para ver como vai ficar, e eu vou reordenar as peças aqui e conto com você. Beleza. Então, acabou o Linha de Chegada. Outubro, Miami, enxoval, e vamos lá, e beleza, e não sei o quê. Você foi para a final da NASCAR, né? Fui para a final da NASCAR, aproveitando que estava lá fazendo enxoval. Novembrão. E aí, no meio de dezembro, a Globo encerra o projeto do Linha de Chegada. Adeus, Linha de Chegada. Toma, tonto. E aí, passei 1 ano desempregado, cara.